A gente está colocando presente ali, mas não está gravando Ah, agora não, é que só depois que começou eu a gravar. colocar a gravação, tá bom? Ah, beleza. É, vocês já estão ligados nesse procedimento. Moçada, muito bom dia para você. Já estamos ao vivo e gravando ao mesmo tempo, ok? Peço a você, a partir de agora, que coloque, quem já colocou, coloque de novo, né? Só para constar, na nossa pasta geradora aí de gravação, coloque a palavra presente no chat, tá bom? Entra aí no chat, coloque a palavra presente, todos vocês, para a gente gerar a nossa lista de chamada, tá? Não se esqueça, faça isso em toda a aula, tá bom? Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Lembre seus professores. Negões, segundo recadinho do coração. No final da aula, vou tentar lembrar de novo, né, para quem não estava aí, para ir colocando a palavra presente, quem esqueceu também colocar, tá bom? Estamos estudando movimentos periódicos, oscilações e ondas. E o primeiro movimento periódico, né, quem não estava presente na nossa última aula, e sei também que existem pessoas, né, carinhas novas aí também, junto da nossa turma, que começaram depois, né, que a gente iniciou a aula na primeira semana. A todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Meu nome é professor Simon, viu? Seja bem-vindo aí também quem não estava presente na nossa primeira aula, está chegando agora, nessa quarta-feira. Seja bem-vindo à nossa aula de física, perfeito? Estamos na física A, tá bom? Então não se esqueça de pegar o seu caderninho na física A, são duas, né? A e B. O professor Tarsi está lá trabalhando na B, eu estou trabalhando na frente A. Então, pega sempre o seu caderninho de física A quando você vê esse cabelo branco aqui, perfeito? Outra situação importante é a seguinte: estamos estudando o pêndulo. Quem perdeu a aula e por acaso não se lembra ou não sabe da informação, não se esqueça. YouTube, né? YouTube, canal Simon Silveira Andrade, tá bom? Não se esqueça aí, quem tiver dúvida, manda depois no WhatsApp, né, lá no privado. Simon, qual que é o canal mesmo? Tem lá as aulas da outra semana. E para não misturar com o ano passado, eu criei uma playlist, né? Tá escrito lá, segundo ano 2021. As aulas já estão lá nessa playlist para você assistir, para você não ficar por fora, tá ok? Vamos tocar a matéria do pêndulo simples aí. Alguns alunos deram uma desesperada aí na primeira semana, né? Depois da nossa primeira aula, eu passei uma questão de tarefa lá que a galera ficou meio encabulada, porque tinha um detalhe nessa questão, né? Que era o período do pêndulo simples, algo que a gente ainda não tinha estudado, ficou como uma pesquisa mesmo para a galera dar um gás aí. Eu mandei a questão inteira, era para mandar só a letra A. Eu falei, faz toda a questão de tarefa. E aí a galera ficou desesperada, né? Falou, como é que faz isso e tal? Bom que vocês pesquisaram, né? E é assunto da nossa aula de hoje. Então, continuando. O nosso pêndulo simples é um dispositivo, primeiro, de oscilação que oscila num movimento de vai e vem. Quem se lembra, o nosso pêndulo simples é uma corda, um fio inextensível, e na pontinha dele nós temos uma massa desprezível, tá? Não vai fazer muita diferença para a gente aqui na situação. E esse pêndulo vai e volta, constituindo para a gente uma ida e uma volta como um movimento inteiro, como uma oscilação, como um período de oscilação. Então, para ele sair dessa posição e voltar, isso demanda um tempo. E esse tempo a gente já discutiu na aula passada, nós chamamos isso de período. O número de vai e vem que ele faz por segundo é chamado de frequência. Isso também já foi discutido na nossa aula da semana passada, perfeito? Então, qual é o objetivo de hoje? Eu disse para vocês, nós vamos estudar três coisas a respeito da oscilação do pêndulo. Primeiro, a energia do pêndulo simples. Já vimos. Agora, as forças no pêndulo simples. E terceiro, o período
do pêndulo simples. Então, essa é a parte que encerra o tal do pêndulo simples já na nossa segunda semana de aula, né? Lembre-se dos 3 dispositivos que a gente tem para estudar: pêndulo, sistema massa-mola e ondas. Perfeito? Então, a gente está na primeira parte da nossa matéria do nosso primeiro bimestre. Então, continuando o nosso procedimento, desenhe outro pêndulo aí, né? O primeiro que a gente desenhou na semana retrasada aí foi a questão de discutir a energia. Agora a gente vai discutir, claro, a força nesse pêndulo. Perfeito? Então tá aí, ó, a nossa massinha. A gente retirou esse pêndulo da sua posição de equilíbrio, chamamos isso de posição de equilíbrio, né? Levamos ele para essa posição que a gente tem chamado de posição A, e com isso, olha lá que lindo, demos a ele um determinado ângulo de inclinação, que a gente vai chamar de θ. Pode ser um ângulozinho de inclinação ali, chamado de θ. Show de bola? Então, temos aqui esse movimento de ida, esse movimento de volta, lá do lado de lá, né, que vai acontecer com o nosso pêndulo, formando aí o que nós chamamos de uma oscilação completa, mediante a posição de equilíbrio. Então, aqui no meio nós temos a posição de equilíbrio, né, e as posições das extremidades. Perfeito? Eu disse para você que a principal força que promove o movimento desse pêndulo é a força-peso. Jamais podemos esquecer que a força-peso é quem vai promover o movimento de descida o tempo todo. Porém, se o vestibular, o PISME, né, a nosso teste, a nossa prova, perguntar para você quais são as forças que estão envolvidas nesse pêndulo, eu preciso retornar um pouquinho no primeiro ano e lembrar que além da força peso típica, né, dessa massinha, claro, se essa massa, se esse pêndulo tem uma massa, existe associado a ela uma força vertical e para baixo, chamada de peso. Legal, tá aí o P. Alguém lembra como que a gente calcula essa força-peso? Massa vezes gravidade. Legal, então a gente vai vir aqui para o cantinho da lembrança, né, e chamar o peso de mg, massa vezes gravidade, massa em quilo e a gravidade em metro por segundo ao quadrado, tá lembrado? Só que além da força-peso, aqui tem uma corda, ok? E se essa força-peso puxa o pêndulo, né, essa massa tende a esticar essa corda. E por isso, na corda, tem uma segunda força. Quem lembra o nome dela? Tração. Show! Então, nós temos aqui a tração ou tensão na corda. Tá aí, ó. Perfeito? A tração ou tensão na corda. Só que uma coisa foi pensada, né? Na mesma direção do pêndulo simples, a física dividiu, resolveu traçar aqui um plano cartesiano. Olha que maravilhoso. Aquele que você ama, né? Plano X e plano Y, e resolveu decompor a força-peso, levando a componente peso aqui para o eixo X e levando a componente aqui do peso para o eixo Y, promovendo aqui, então, o que nós chamamos de componente PX e componente PY. Nossa, Simon, mas aí é vetor, hein? Lá do meu primeiro ano, hein? Claro, né? Como a gente discutiu na nossa semana passada aí, primeiro ano total que a gente está demandando, está discutindo aqui, perfeito? Então, olha que interessante. Nesse primeiro momento, e você sabe que nós estamos aqui num lugar de equilíbrio, porque toda vez que o pêndulo vai para a extremidade, ele para. E aí, retorna para o outro lado, ele para. Então, no momento em que ele para aqui, nós estamos numa condição de equilíbrio, porque o pêndulo parou. E nesse momento, veja bem, no momento em que o nosso pêndulo para, somente
uma força faz ele retornar. E se você observar aqui, decompondo a força-peso nas componentes Px e Py, e esquecendo dela, né, agora nós só temos tração, componente Py e componente Px. Dá para perceber que nesse momento de equilíbrio, Py e a tração se equilibram na vertical. Você pode dizer que nesse momento da extremidade, e aí nós vamos chamar muito bem esse lugar aqui de lugar O, centro, e aqui de A e A, extremidade. Perfeito? Ou melhor, conforme a gente chamou na semana passada, A e B. Tudo bem? Então, nas extremidades A e B, vamos escrever aí, nas extremidades A e B, a componente da tração, caso você precise calcular, é justamente a nossa PY. Rapidinho, só para você me ajudar, existe um ângulo de inclinação aqui, correto? Que o exercício pode até falar para você. Esse ângulo, ele está presente aonde aqui? Ele está entre P e PY ou entre P e PX? Aonde está esse ângulo θ aqui dentro? Ele é esse da esquerda que eu acabei de apontar ou esse da direita que eu acabei de apontar? Eu acho que é Esquerda o da ou esquerda. direita? Qual? Imagino que seja da esquerda. Ah, muito bem, né? Se você olhar comigo, olha que legal. Cabo e meio, né? Se você continuar aqui, cabo e meio. A componente P é a componente vertical paralela a esse tracejado que eu fiz aqui, né? Então nós temos duas paralelas e uma transversal. Lembra? Então, se aqui é um ângulo θ, vamos pintar ele? Aqui eu também tenho um ângulo θ, vão pintar ele. Significa então que esse ângulo θ está colado com PY. Se está colado, eu chamo de cosseno, lembrando lá do primeiro ano. Então, quem é PY? É o peso vezes o cosseno daquele ângulo. Ah, legal, Simon. Então, se precisar calcular a tração nas extremidades, é só calcular PY? Sim, senhor. É só calcular PY. E agora, para encerrar, se a tração e PY se equilibram, são iguais, o que sobrou? PX. Ela, Dandan, segundo ano, olha eu já cometendo um erro aqui de chamar vocês de primeiro ano, segundo ano, é ela, segundo ano, que promove o movimento do pêndulo de volta, porque no momento em que o pêndulo sobe e a componente PY equilibra com a tração, se não tivesse força resultante, esse pêndulo ia parar ali. Então, por que esse pêndulo para, mas volta, não fica ali flutuando? Porque existe uma força resultante. E quem é a força resultante? Já vou escrever. A força resultante, pelo amor de Deus, hein? Aqui e aqui. Porque aqui no meio é outra. Daqui a pouco eu vou discutir com você. Nas extremidades A e B, quem é a força resultante? Px. Que por acaso você sabe calcular. É P seno, né? Porque se PY é P cosseno, a PX é P vezes o seno do ângulo lá em cima. Então, meu amado bonito do meu coração, a força resultante que faz o pêndulo voltar para o movimento é PX. E aqui, bonitão, ele pode perguntar para você trocentas coisas mesmo. Mas eu quero responder duas, que são as duas coisas mais importantes que ele pode calcular ou pedir para você calcular, ok? A primeira coisa, de fato e fácil, qual é a velocidade nas extremidades? Essa a gente já respondeu na primeira semana de aula. Quando o pêndulo atinge essa posição, ele para. Então, nas extremidades A e B, bolotinha número 1 e vamos botar um asterisco aqui,
Bolotinha número 1, a velocidade é 0. Legal. Agora ele vai pedir para você a aceleração. E aí, para você não sentar na graxa, né, você vai lembrar, a aceleração dele nesse momento será, vamos calcular, bolotinha número 2, força resultante igual a Px. Demorou? Vamos abrir a equação? Como se calcula força resultante lá no primeiro ano? Massa vezes aceleração. Então, no lugar do FR, eu vou botar aqui MA. E quem é Px? P vezes seno. Só que a Sofia já falou para a gente que o peso é mg. Então, no lugar desse P, eu vou botar mg. E no lugar do seno, eu vou botar seno mesmo. Legal. Olha que barato, meu bonito. Se você cortar a massa, a gente está falando o tempo todo que a massa aqui é desprezível nesse movimento, por um motivo muito nobre, tá? Qual é o motivo? Não tem atrito, não tem resistência do ar. É só por isso que a gente consegue fazer essa brincadeira desse corte de massa aqui, perfeito? E nesse sentido, qual é a aceleração do pêndulo nas extremidades? É G, que é a gravidade local, que geralmente vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno bonito. Olha que maravilhoso. Seno. Legal. Então, é G vezes o seno. Lindo isso, né? Com o seno do ângulo que ele vai fornecer e com a gravidade, você sabe a aceleração que faz ele retornar. É aquela aceleração que não deixa ele parado em nenhum momento, né? Todo momento está botando ele para movimentar nas extremidades A e B. Essa é a aceleração, essa é a velocidade, essa é a tração e essa é a força resultante. Perfeito? Tranquilo? Isso tudo é a dinâmica lá do primeiro ano de forças para o pêndulo nas extremidades. Show de bola? Alguma dúvida? Ô Tarsis. Tarsis não, desculpa. Simon. Fala para mim. O cálculo da velocidade desse movimento, ele pode ser usado a partir daquele cálculo da ondulatória, que eu faltei a primeira aula. Então, a velocidade que a gente vai calcular num primeiro momento é a velocidade nas extremidades e no centro, a máxima, ok? Então, ele parte do zero e desce acelerando até o máximo, que é aqui embaixo. E a partir daqui ele sobe freando até parar novamente. Então, a velocidade máxima desse pêndulo vai se dar aqui no meio. E uma das formas que a gente utilizou para calcular essa velocidade aqui, ok? Somente aqui por enquanto, né? Aqui no meio, na semana passada, foi usando a energia. Porque como você tira esse pêndulo e carrega ele aqui para cima, ele armazena energia potencial gravitacional. Então, o que a gente fez semana passada? Sofia, segundo ano, e todos, né, que não estavam presentes na aula. A gente transformou a energia potencial gravitacional aqui no ponto A em energia cinética aqui embaixo. Já Ok? respondeu minha dúvida, eu te mandei no chat, mas já você acabou de responder. respondi a questão do Dan, né? Porque a gente não vai misturar energia e força em momento algum, né? São dois caminhos, por isso que eu estou explicando. Semana passada eu falei só de energia, agora eu estou respondendo só sobre as forças típicas do movimento. Aí, Sofia, olha que interessante, como à medida que o pêndulo vai descendo, repare, o ângulo vai mudando, e por isso, se o ângulo muda aqui, o seno muda e a aceleração muda. Eu disse na primeira semana de aulas que o movimento desse pêndulo é um movimento variado. E nem uniformemente, não. É só variado. Porque à medida que ele vai descendo e subindo, a aceleração vai mudar o tempo todo. E por isso, existe uma função de onda para calcular a velocidade dele tempo a tempo desse movimento. Só que isso a gente só vai ver no final do bimestre, tá bom? É a última coisa que eu passo
para vocês, para quem brinca de pisme, ela é bastante importante, ok? Mas é a última coisa que eu vou passar no bimestre, perfeito? Então, primeiro motivo, né? Vamos calcular nos extremos e no meio. Velocidade zero, e aqui é máxima. Como eu faço? Igualo mgh mv² sobre 2, né? A energia potencial com a energia cinética. Posso apagar isso aqui? Pode. E aí, eu acho que eu fui muito tranquilo na primeira semana de aula, né? Os meninos estão de prova aí, a gente foi bem devagar, bem tranquilo, relembrando as coisas. Todos que perderam, eu aconselho, tá? Por mais que você lembre ou saiba da matéria, tire um tempinho, assiste aquelas aulas. Eu acho que vai dar uma salvada muito importante, ok? Para vocês. E lembrando, enquanto eu vou apagar o quadro aqui, a todos que chegaram depois do meu aviso, coloque presente no chat. Abre o chat aí, escreve presente, para depois eu dar presença para vocês aí na lista de chamadas, senão vocês vão ficar com falta, tá bom? Escreva lá a palavra presente, tá? Então, acabamos de ver o que acontece com a força nas extremidades. Agora, a gente vai lembrar um pouquinho do meio, né? Que é um lugar que dá um pouco mais de trabalho para a gente. Então, asterisco no ponto O, que é o ponto central, o ponto de origem, o ponto de equilíbrio, tá bom? O que acontece no ponto O? Lindão, já vou fazer com pincel escuro no próprio desenho, e aí você precisa lembrar que quando a massinha estiver passando aqui no meio, você vai ter o peso para baixo, né? Que não muda, e a tração para cima. A tração vai estar em seu máximo também ou não? Muito bom, Beleza. Dan. O Dan reparou que, à medida que o pêndulo vai movimentar, eu disse para vocês que a tração ela é igual a PY. Concordam comigo? Então, como PY muda com o ângulo, porque a gente acabou de definir o valor de PY aqui, né? É P cosseno. Como PY vai mudar o tempo todo, porque está mudando o ângulo, né? Quando ele chegar aqui embaixo, não tem Px e Py mais, porque no ponto do centro, né, o ponto central, o ponto de origem, você só tem a força peso. Então, a tração encontra o seu máximo também. Muito bom, muito bem colocado, Dan. Então, nesse momento, a tração encontra o seu máximo. Agora, pergunto para você, por que o seu professor desenhou a tração maior que o peso nesse momento? Quem lembra? Tá nítido no desenho, né? Por conta da massa ou não? Não tem nada a Não. ver. Por que a tração ficou maior que o peso? O peso, inclusive, pelo amor de Deus, hein, só depende da massa e da gravidade. Como a gravidade é constante e a massa é constante, o peso é um só. Pode mudar Px e Py por causa do ângulo. Agora, o peso, ó, P, é o mesmo. Por que a tração aqui ficou Porque tem grandona? velocidade. E o que tem? Com isso, precisa de mais força para cima, porque está indo para o lado. Porque, no caso, ele tem que subir, não é isso? Exatamente. É uma boa explicação. Uma simples e boa explicação. Agora, mais ciência para nós. A explicação está ótima e está correta, tá? Pense comigo. Esse cara está indo, né? Porque ele passa aqui com velocidade máxima e nesse momento ele tem que subir. Então é claro que tem que ter uma força que puxa ele para cima para ele subir, senão ele não sobe. Agora, tenta pensar um pouquinho nisso aqui como um movimento circular. Porque o pêndulo está fazendo esse movimento. Isso é uma curva, correto? Vai, Teixeira. Para ele fazer uma força, para ele fazer uma curva, ele precisa de uma força resultante para o centro. Beleza. Para que se faça uma curva, tem que ter uma força resultante que aponta para o centro. Você lembra o nome dela? Vocês lembram? Força centrípeta. Centrípeta. Para ficar bonito, força resultante centrípeta, né? Porque não existe força centrípeta, ela é uma resultante.
Então, lindos, para que fique claro para você, nesse momento, é evidente que tem que existir uma resultante para cima. E o único jeito de ter uma resultante para cima é que para cima menos para baixo resulte em para cima. Então, é preciso você lembrar que nesse momento, no ponto O, quem é a força resultante? É tração menos peso. Não tem para onde correr. Tração menos peso. Aí, né, explicação maravilhosa aí de João Teixeira, que eu acho muito interessante. Se a tração e o peso fossem iguais, T menos P daria zero. E o que significa uma força resultante zero? Inércia. Ou esse cara ia parar, ou ele ia continuar com velocidade constante. E você sabe que a subida dele é acelerada ou desacelerada? Desacelerado. Desacelerada. Então, se o cara sobe freando, não é velocidade constante, né? Então, quem prova isso para a gente? Essa força resultante, que eu vou deixar claro para você, apagando essa bagunça, que ela é, inclusive, centrípeta. Legal, centrípeta. E com isso, bonito, o vestibular vai perguntar para você, então, qual é o valor da tração no ponto mais baixo da trajetória do pêndulo? Aí, para você não sentar na graxa, você vai fazer uma coisa que você provavelmente fez no primeiro ano. Vamos lá? Isolar a tração. Para isolar ela, eu vou pegar esse menos P e jogar para cá mais P. Tudo bem? Tranquilo? Olha lá, T menos P. Pega o menos P e joga para cá mais P. Vamos ver como é que fica? Tração igual a força resultante mais peso. Só que você sabe que essa resultante é centrípeta. Ai, 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 Simon. E aí? E aí que você tem que lembrar como calcular essa resultante centrípeta. Vamos lembrar? mv ao quadrado sobre raio. Você lembrava dessa? Não? Normal, né? Normal. Vá relembrando aí com seu coraçãozinho, mais o peso. Quem é o peso? mg sempre, né? Nada mudou. A única coisa que eu vou modificar aqui para você, nessa equação, é uma coisa que você acha até que vai concordar comigo. Repetindo, hein? Tração igual a massa. A velocidade no ponto O é máxima, então eu vou escrever assim, ó, V máxima ao quadrado. Olha que loucura. Olha que loucura, segundo ano. Para calcular a tração nesse ponto, você vai precisar da velocidade máxima. Se o exercício não te der, você vai ter que calcular ela primeiro, usando a energia, lembra? mgh igual a mv quadrado sobre 2, assunto da primeira aula. Então, primeiro eu vou resolver o pepino da velocidade, para depois vir para cá. Dividido pelo raio. Ô, turma, vocês, por favor, dá uma pausa aí, Sara, é um pouquinho mesmo, porque chama resultante vetorial, é a parte mais difícil do primeiro ano. A Sara escreveu que é um pouco complicado. Eu concordo, não é simples demais, porque é a parte mais difícil do primeiro ano, matemática vetorial. Olha para cá, geral. Vocês concordam que o movimento circular acontece daqui até o teto do meu pêndulo? Então, o raio não é a distância da massa até o teto? Só que essa distância não é o comprimento da corda do pêndulo? Vocês concordam comigo ou não? Sim. Né? Da massa até o teto é o tamanho da corda, ó. É o raio o tempo todo. Então, nós vamos chamar esse R de L, que a gente está chamando de comprimento da corda. Vamos desenhar ele aqui? Olha lá, L, para depois você saber o que é. Ah, legal. Mais mg. Então, olha que doideira. Para calcular a tração aqui embaixo, eu vou ter que lembrar de resultante centrípeta. E com isso, a minha equação fica um pouquinho grande, né? Nossa, Simon. Acho melhor decorar o px e o py aqui, né? Também é complicado, né? A gente tem que aprender a fazer esses pontos. Então, por isso do primeiro ano, né?
de toda aquela cinemática vetorial, né, aguçada, para você chegar no segundo e no terceiro. Não vou mentir para você não, ano que vem tem muito Simon, mais. Fala, Dan. e em que ponto você chega em T é igual a 2π vezes raiz de L sobre G? É nesse Só aí? na próxima aula. Ah, beleza. Daqui a pouco eu vou mostrar para você em que ponto a gente chega. Na verdade, vou mostrar em partes, tá? Vou mostrar em partes para vocês, porque a equação do período do pêndulo simples veio só depois do sistema massa-mola. E é a primeira vez que a apostila inverte. Ela sempre começa explicando massa-mola para depois o pêndulo simples. Né? E eu podia ter invertido também, mas eu resolvi ir na ordem dela também. Né? Por isso que, eu não sei se vocês viram na apostila, viram sim, né? Porque na tarefa que eu passei, todo mundo deve ter ido lá pesquisar a equação do período do pêndulo, né? Que esse 2π aqui. Vocês repararam que a apostila não demonstrou a equação? Ela só escreveu, é possível calcular o período de oscilação do pêndulo a Eu partir vi de... isso. Eu achei Soltou, esquisito. né? E é a primeira vez que ela não demonstra também, colocando o pêndulo antes, entendeu? Então ficou essa situação aí, tá ligado? Só falou e deixou a gente se virar, né? Então quando eu chegar lá no sistema massa-mola, que eu vou propor para vocês o período lá, aí eu vou ligar para vocês os dois períodos, tá? Falar assim, ó, entenderam de onde vem um e outro, mas o Hertz, que foi o cara que trabalhou com esse pêndulo simples, ele usou toda a equação do massa-mola para a analogia dele aqui. Né? Então, o período do pêndulo vem de lá. Então, a gente vai fazer o processo de trás para frente, né? Enfim. Só para tirar uma dúvida, Fala para mim. você vai usar o mgh igual a mv ao quadrado sobre 2 aí para descobrir essa velocidade, né? Isso aí. Beleza. Né? Uma coisa que eu gosto de falar, para a gente ir finalizando a nossa aula, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, uma coisa não pode mudar a outra. Né? Então, a energia do pêndulo simples não pode influenciar na dinâmica de força do pêndulo simples. Então, quando a gente vem aqui trabalhar com força, né? E agora qual é o conceito aqui mesmo, né? De coração, jogando para você. O conceito aqui é trabalhar com atração, que ele vai pedir para você atração, porque calcular o peso é mg, não muda, né? Então, o que ele pode brincar aqui com você? É a atração nos pontos. Que pontos? Extremos e central. Né? São os 3 pontos que a gente está trabalhando aqui o tempo todo. Então, para trabalhar com atração, eu vou precisar da velocidade. E para trabalhar com a velocidade, eu vou usar a energia. Então, uma coisa não pode anular a outra. São 2 conceitos diferentes. Perfeito? Lindos. Resumindo a obra, para a gente finalizar a nossa primeira aula de hoje, ok? Relembrando, quem não colocou, coloque presente. Não basta colocar só na outra aula, coloque nessa também aí no chat. Né? Se porventura você não souber, manda no privado para mim, Simon, eu estava na aula e tal, não consegui botar lá. Por favor, bote aí para você não ficar com falta, não tem como comprovar depois, tá bom? Nem na gravação vai aparecer. Bonitos, nos pontos extremos, acho mais fácil. A tração corresponde à componente PY do peso. Como se calcula PY? É o peso mg vezes o cosseno do ângulo, que vai ter bastante utilização na nossa última aula, tá? Bastante utilização. Cosseno do ângulo, legal. Para trabalhar com a tração no centro, eu preciso lembrar que ela está envolvida num cálculo de força resultante centrípeta. Então, a tração é força mais o peso, ok? Por isso que ela é maior, por isso que ela dá mais trabalho. Tira um print, está faltando menos de 1 minuto. Daqui a pouco a gente volta. Um beijinho, obrigado pela atenção. Daqui a pouco é nós de novo, ok? É nóis, Simon, tamo junto. Até, Beijo. Simon. Falou, Simon. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.